Que o Senhor Deus, Ele continue a nos abençoar em nome de Jesus. Que possamos dar a Ele toda a devida honra e glória, pois sabemos que só Ele é merecedor de ser adorado. E existem necessidades na vida de todo ser humano. Todo ser humano, ele vai ter uma necessidade. E hoje, em nome de Jesus, eu quero falar daquele paralítico do tanque de Betesda. Não era só ele o necessitado, não era só ele. Existiam outras pessoas, existiam outras vidas que estavam necessitadas de um milagre. No Evangelho de João, no capítulo 5, a palavra diz que naquele tanque, naquele lugar, existiam coxos, existiam cegos, paralíticos. E Jesus Cristo, ele passa por ali. Jesus Cristo, ele vai ter ali um encontro com aquele paralítico. Porque a palavra diz que havia uma festa em Jerusalém. Só que Jesus, com certeza, ele sabia da grandiosidade da festa, que era para o próprio Deus. Porém, ele tinha uma missão a realizar. Porque naquele tanque, a palavra diz que há 38 anos, havia um homem que se achava enfermo. Aquele homem estava paralítico, estava ali à beira do tanque. Ele aguardava tão somente o movimento das águas. Nós compreendemos que aquele lugar era um lugar onde sim existiam milagres, porque as pessoas não estariam ali por estarem. Algo aconteceu e algo acontecia para que as pessoas fossem atraídas até aquele lugar e aguardar ali o movimento das águas, o mover das águas, onde o anjo descia e agitava aquelas águas. No entanto, Jesus Cristo, ele vê aquele homem, ele conhece a situação daquele homem e ele vai de encontro àquela vida. E Jesus faz uma pergunta para ele, uma pergunta simples. Capítulo 5, versículo 6. Queres ficar são? Só que aquele homem, ele não respondeu a pergunta de Jesus. Ele não respondeu. A resposta dele, ele coloca ali, ele coloca todas as suas dificuldades, todos os seus empecilhos, tudo aquilo que não permitia que ele chegasse ao tanque. Por quê? Porque, como eu disse de início, existiam muitas pessoas necessitadas, então todos estavam atentos, estavam ligados, estavam ali pronto para quando as águas se movessem, eles correriam e ali desciam as águas. Porém, aquele homem, ele era paralítico. Então isso tornava impossível ele ter uma locomoção rápida, ou ele ser o primeiro, ou ele ser o próximo. E Jesus lhe faz uma pergunta e ele lhe responde, olha, e o enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloca no tanque, mas enquanto eu vou desce outro antes de mim. Jesus fez uma pergunta, queres ficar são? E ele poderia responder sim ou não, mas certamente seria sim. Só que tudo aquilo que estava ao seu redor, tudo aquilo que estava à sua volta, parecia impossível alcançar o milagre. Ele tinha fé, ele acreditava, ele sabia que dali sairia o milagre. No entanto, tudo aquilo que estava à sua volta lhe sufocava, não lhe dava espaço, não lhe dava condição. Por quê? Porque naquele cenário não existia compaixão. O que é compaixão? Compaixão é quando uma pessoa, ela chega ao ponto de se colocar no lugar da outra e poder padecer pela outra aquilo que ela está padecendo. Então não existia compaixão. Por quê? Porque quando as águas se moviam, cada um estava preocupado com a sua própria necessidade. Então existia, ao invés de compaixão, existia competição. Naquele lugar existia uma grande competição, porque era certo. O primeiro que descesse. Então, sempre existia um que estava mais atento, ou tinha mais agilidade, ou estava mais próximo ao tanque para poder mergulhar naquelas águas. Só que o Senhor Jesus Cristo, ele vem com a sua compaixão, com a sua misericórdia, sabendo que aquele homem estava necessitado do milagre há 38 anos. O que eu quero dizer com essa palavra? Essa palavra, ela vem de encontro às nossas vidas, porque o Senhor Jesus Cristo, ele é compassivo.
porque o Senhor Jesus Cristo, ele é misericordioso, porque o Senhor Jesus Cristo conhece as minhas e as tuas necessidades. Que a nossa fé, ela esteja acesa, que possamos aguardar naquilo quanto o Criador tem para as nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo, ele faz uma declaração, ele lança uma palavra sobre a vida daquele homem. Ele pede para aquele homem, tome o seu leito e ande. E aquele homem, ele é recuperado, ele é sarado, ele é restaurado. Ele pôde caminhar depois de 38 anos. E o Senhor Jesus Cristo, ele vai agir na vida de cada um, na sua particularidade. Haverá o tempo para cada um. O que não podemos jamais abrir mão é da fé. Porque se aquele homem, pelo longo período que ele aguardou, ele fosse abrir mão ou esquecer, ele não alcançaria. Não foi necessário ele descer as águas, mas o próprio dono da vida, o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro Santo do Senhor, o Filho do Deus vivo e verdadeiro, ele teve um encontro, o qual mudou a vida daquele homem, um encontro, o qual foi ali o divisor de águas na vida daquele homem. O Senhor Jesus Cristo deu movimentos, ele pôde ali estar caminhando, estar anunciando, estar falando, olha, quem fez na minha vida foi o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, e que possamos aguardar em Deus tudo aquilo que ele tem para as nossas vidas, falando da sua totalidade, das coisas espirituais, das coisas que vêm do céu, como também o cuidado de Deus em nossas vidas aqui na terra. Pois estamos de passagem, e é breve essa passagem. Somos peregrinos, estamos aqui por um instante, logo mais não estaremos. Mas até lá, que possamos confiar, acreditar, que possamos depositar verdadeiramente a nossa fé em Jesus de Nazaré, confiando nesta palavra, para poder a cada dia experimentar, aprender, viver e poder sermos imitadores do Senhor Jesus Cristo, para a glória, honra e louvor do nome santo do Senhor Jesus. Não perca a tua fé e aguarde aquilo no qual Deus prometeu, aquilo quanto Ele lhe prometeu, Ele é fiel para fazer. Eu posso falhar, eu posso faltar, eu posso não cumprir, mas Deus é o Deus que honra e vela por sua palavra, e Ele é fiel para fazer muito mais além daquilo no qual pedimos e também pensamos. Pois bem, aquele homem, ele não imaginava, ele pensava que ele seria curado no tanque, mas o próprio Rei dos Reis e Senhor dos Senhores foi de encontro à vida daquele homem e lhe deu a bênção, lhe deu a cura, pelo poder excelente do Deus Criador em Cristo Jesus. É a palavra que eu vos deixo nesse dia, em nome de Cristo. Fiquem na paz, fiquem com Deus.